Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os institutos do direito ao silêncio, a delação premiada e a presunção da inocência. Nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Terceira Câmara Criminal, Eduardo Fortuna Grion. Doutor Grion, sobre a delação premiada, quais são os efeitos da aplicação deste instituto na elucidação de crimes, nos julgamentos? Bom, a efetividade do Instituto da Delação Premiada na apuração e dos crimes e punição dos culpados nem sempre tem sido aquela vislumbrada pelo legislador quando instituiu no direito brasileiro esse dispositivo. Existe uma lei específica ou está previsto em várias leis? Ela está prevista em 6 leis. Ela está prevista no Código Penal para o crime de extorsão mediante sequestro, está prevista na lei de lavagem de dinheiro no mercado de capitais, na lei que pune as organizações, as ações de organizações criminosas, na lei antidrogas. Sobretudo, nesses casos de organização criminosa, a sua efetividade para o processo penal, para a apuração e punição dos culpados, não tem sido aquela desejada, segundo o meu pensamento, por medo que os agentes têm de delatar comparsas em razão de uma futura vingança, em razão de uma futura delação. Porque algum dia aquele comparsa delatado sairá do cárcere, uma vez que no Brasil não existe a pena de prisão perpétua nem a pena de morte. Ou mesmo durante o cárcere, né? Ou mesmo intracárcere, poderá ele determinar a eliminação do delator. Então esse expediente tem que estar casado, por exemplo, com o de proteção à testemunha. Sim, e nós temos uma lei 9.807, se não me engano, de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas e a réus colaboradores. Só que, infelizmente, a infraestrutura necessária a uma real proteção dessas pessoas a longo prazo não existe no Brasil. Existe nos Estados Unidos, onde se chega a mudar a identidade das pessoas. Mudar de vida completamente. Mudar de vida completamente. E nós não temos isso a longo prazo. E é o longo prazo que é o temor do delator, porque ele sabe que um dia o delatado poderá vingar-se. Então essa é uma lei que precisa ser aperfeiçoada no Brasil. Precisa ser muito aperfeiçoada no Brasil para conferir efetividade à apuração dos delitos e punição dos culpados. Eu volto a esse tema, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro de Pensamento Literário. Por favor. Bom, o livro que eu trouxe para indicar não é, embora não seja um livro jurídico... É até bom que não seja, né? Mas ele tem alguma coisa a ver com o direito aplicado lá na alvorada da Idade Média. Chama-se O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que é um crítico literário italiano e depois passou a escrever muito sobre a Idade Média. E essa história, ela se passa em princípios do século XII, em um monastério beneditino na Itália, na verdade no Piemonte, porque a unificação italiana vem de 1840, foi a última unificação europeia, e Umberto Eco trata muito das entranhas da igreja, de como funcionavam os monastérios, que não era tanta a tranquilidade que os sacerdotes tinham lá dentro, como as pessoas imaginavam, as relações interpessoais entre eles, algumas até homossexuais, e, sobretudo, sobre a Inquisição, sobre a possibilidade de tortura do investigado
para se obter a confissão, que era a rainha das provas naquela época. É um livro interessante. Uma boa indicação, até que virou um bom filme também. Sim. Doutor Grion, até porque faltou nesse caso aí, então, provavelmente o Instituto da Delação Premiada poderia favorecer, facilitar a investigação da época, Com nisso. certeza. Agora, doutor Grion, voltando à questão da nossa discussão da delação premiada aqui, que eu deixei para essa etapa aqui, como é que fica, quem deve apresentar, fazer a proposta da delação premiada para o acusado? É o delegado, o advogado dele, o Ministério Público ou o juiz? Pode ser o próprio investigado, o próprio acusado, porque a delação premiada, ela não é um direito do delegado, do promotor ou do advogado. Ela é um direito público subjetivo do investigado. Mas o direito é dele. Em benefícios que a lei possa trazer, Sim. Quem vai garantir esses benefícios? O juiz. Só o juiz? Só o juiz, dentro do seu livre convencimento fundamentado. O juiz poderá reduzir a pena até o máximo de 2/3 e poderá até mesmo conceder o perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade. Para isso, o juiz deverá examinar, segundo consta na própria lei, a personalidade do agente, a gravidade do crime praticado, a repercussão social do delito, sobretudo na prática, a personalidade do agente e o quão ele poderá utilizar sua eventual liberdade com a extinção da punibilidade após a saída do cárcere. Mas esse expediente pode ser usado em qualquer tipo de crime ou só para crimes organizados, por exemplo? Não, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de crime. A lei não limita, porque há 6 leis. Numa delas, o Código Penal, por exemplo, pode ser utilizado num crime de extorsão mediante sequestro. Qual que é a mais usada? No caso, ele é muito usado nos crimes organizados, em todas as formas, em todos os tipos penais em que haja organização criminosa. Envolve uma hierarquia de crime, né? Envolve uma hierarquia. Pelo menos, ele é muito tentado, a sua utilização é muito tentada pelo Ministério Público, pela autoridade policial, mas isso é uma questão até perigosa, porque nem o promotor de justiça pode garantir ao acusado que nível de benefício ele terá. Algum tipo de benefício ele terá, isso é certo, o juiz não pode subtrair isso dele, desde que se cumpram todas as condições estabelecidas, ou seja, desde que a vítima seja recuperada com vida, com a sua integridade física indene, desde que o produto do crime tenha sido recuperado ainda que parcialmente, desde que os demais agentes do crime sejam conhecidos, é necessário que todas essas condições incorram cumulativamente para o direito à delação premiada. Agora, a que nível de benefício isso atingirá? Se uma redução de pena de 1/3 ou se o perdão judicial, só o juiz, dentro do seu livre convencimento motivado, dirá na sentença. Muito bem, eu conversei com o desembargador Eduardo Fortuna Grion, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí os institutos da delação premiada, presunção da inocência e o direito ao silêncio. Doutor Grion, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Foi um prazer estar com você novamente. Muito obrigado. Ficamos por aqui, se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.